Olá, amigo, olá, amiga. Novidade para você. Elas em Foco. Olha só, um projeto especial para você, mulher. Quem vai explicar sobre este projeto são essas duas moças aqui que me chamaram. Vou contar aqui para vocês. Professor, nós temos um projeto para falar com as mulheres. E o Progresso em Foco pode ser o canal. Eu falei, o projeto é bom. Mostraram argumentos que realmente me comoveram e conversei até com a minha esposa e ela falou, olha, vamos trazer esse projeto para cá. E este é o primeiro episódio, Elas em Foco, com Stephanie Oliveira e Roberto Natan. Explica para nós um pouco aí deste projeto que está chegando agora para os nossos amigos e amigas internautas. Oi, pessoal, né? Hoje, o que a gente quer trazer com Elas em Foco é realmente a conexão de mulheres. Eu sou apenas um apoio muito grande para minha amiga Roberta, né? Foi ela que teve a ideia da essência de criar isso. E quando ela relatou para mim, eu me encantei, porque para muitas pessoas que me conhecem, sabe que eu me desenvolvo muito bem com mulheres. E isso é uma coisa que eu vejo que nossa região precisa, né, Roberta? Sim. A gente precisa dessa conexão de história, desse laço entre nós, para a gente começar a se desenvolver cada vez mais na nossa região. E eu vejo que nós temos essa necessidade, sabe, Wesley? E claro, eu quero que a minha amiga, Roberta, fale mais, porque a fundadora dela, do Elas em Foco, realmente é ela, e eu estou para apoiar ela no que ela quiser. Na verdade, o podcast nasceu antes mesmo de eu perceber, né, Stephanie? Porque eu estava passando por uma fase pós-processo inicial e eu comecei a sentir a necessidade de me expressar para as pessoas sobre aquela virada de chave na minha vida. E foi quando eu procurei a Stephanie, foi quando a gente começou a se aproximar novamente. Se conectar, porque nós tinha faíscas, né? Eu procurei a Stephanie, foi no começo desse ano, em janeiro. Eu falei assim, Stephanie, eu preciso voltar para a internet. Porque eu tinha me afastado da internet por quase 2 anos. Lembrando que antes o Instagram era bem popular, né? Sim, E aí eu falei assim, eu preciso voltar para a internet. Só que eu não sabia como. Eu não tinha esse direcionamento. Hoje eu tô tendo essa clareza de que o podcast vai me trazer essa liberdade de expressão, de poder me conectar com outras mulheres da forma que eu quero. Porque quando eu iniciei ali no Instagram, no novo Instagram, que foi esse ano, a gente fez todo um planejamento e daí não fluiu. Por quê? Porque não é a imagem que eu quero, aquela imagem de você mostrar aquilo que você quer, não. Então o podcast nasceu nessa essência, de poder passar conhecimento, e não a imagem que você quer, entendeu? Passar a história de alguém. E daí hoje eu tô aqui pra falar a minha, né? E lembrando, uma coisa que eu gostaria de ressaltar, quando a Roberta ela fala sobre a questão do direcionamento, a Roberta ela sempre foi muito ativa na internet, né? Sempre mesmo. Hoje, para quem me conhece sabe que eu trabalho com redes sociais, né? Nesse setor de posicionamento no digital. Mas uma coisa, e justamente por isso que eu quero enfatizar sobre a questão dela entender. Só que o que acontece? Quando você passa, né, Roberta, por um processo de inovação, nós estamos nos reconstruindo. E foi uma das coisas que a gente começou a se conectar, porque eu enxerguei que a Roberta não era mais a Roberta que eu tinha encontrado antes, que eu tinha conhecido antes, né? Inclusive a Roberta que muitos conhecem, porque foi quem eu fui durante a minha vida praticamente toda. Entendeu? O meu processo, ele tá entrando no 3º ano de mudança da minha transição. Primeiro insight aqui para você, ó, pega essa daqui. Aquela historinha, eu nasci assim, eu sou sempre assim, isso é mentira. Isso é mentira. Não é verdade. Você está assim pelas circunstâncias da vida e nós te entendemos. Se porventura a maneira que você se encontra não é a que você deseja lá no fundo da sua alma, você vai assistir todos os episódios e essas duas moças vai
ajudar você? Eu sempre fui criada com conhecimento de Deus, né? Mas, como você falou, né? O lugar que a gente está, às vezes, a situação nos leva para caminhos diferentes. E por várias vezes eu me peguei em momentos que Deus me tocava e o Espírito Santo me cobrava. Só que eu não dava ouvido de forma direta. Eu sentia, mas não ia para frente. Que muito acontece. Que muito acontece, principalmente quando somos jovens, né? Chegou um momento que eu já não estava mais conseguindo me encontrar. Eu estava morando lá em Sinop, quando eu comecei a me dar em conta de que aquilo que eu estava fazendo não estava sendo benéfico para mim. Eu estava pra minha felicidade. Porque, como eu já comentei com a Stephanie em outros momentos, o prazer é diferente da felicidade. Porque, na minha concepção, a felicidade é algo contínuo, é algo sustentável, entendeu? E o prazer é algo momentâneo. E eu estava vivendo uma vida de prazeres momentâneos. E daí eu tive uma virada de chave quando eu me pegava lá em casa, no meu quartinho, que eu morava lá em Sinop, e eu, depois de ter virado a noite em festas e postando isso na internet, porque eu achava certo influenciar essa vida louca que eu tinha, entendeu? E eu me pegava numa depressão, sabe? Eu olhava para aquilo e falava, o que eu tô fazendo da minha vida? E aí, naqueles momentos, eu não percebia. Eu tinha esse flash de raciocínio e depois eu voltava a fazer tudo de novo. Só que isso começou a acontecer com mais constância, mais vezes. Então eu comecei a reparar isso. Hoje eu posso dizer que isso foi o Espírito Santo me tocando, entendeu? Porque eu já tinha tido encontros com Deus na minha vida, mas eu não tinha dado seguimento a isso. Então, eu sei que Deus tem um propósito para todo mundo, para todos nós. E naqueles momentos, eu tinha um poder muito grande na minha mão, que era ter a internet para influenciar as pessoas. E eu não estava usando isso de forma benéfica. Estava influenciando jovens a serem loucos, entendeu? Eu fumava, bebia, e ia para as festas e postava sobre isso e achava que estava tudo bem, entendeu? Mas é aquilo também, né, Roberta? É a questão de o nosso eu aceitar aquilo. Isso. Não que não que a gente esteja dizendo que é errado. Exatamente. Estou dizendo que para mim, para minha vida, pro meu conceito, aquilo não era algo produtivo. Eu queria me sentir útil, mas eu estava buscando uma felicidade, mas na verdade era prazeres momentâneos, entendeu? Pessoas que me conhecem o meu interior, porque assim, essa que sou hoje, sempre existiu aqui dentro de mim. Mas naquela fase que eu vivia, eu não transcendia essa aqui. Eu transcendia uma Roberta louca, uma Roberta que fazia qualquer coisa para chamar atenção, para querer provar uma força que na verdade não era força, era só uma rebeldia, entendeu? Para querer dizer para todo mundo em atitudes que eu podia fazer qualquer coisa, aquilo que eu quisesse, entendeu? Então eu Roberta, só o fato de você ter conseguido algo e aí eu acho muito bonito a sua parte quando você menciona uma ação divina, porque geralmente quando uma pessoa está nessas circunstâncias que você acabou de mencionar, é uma fase se alguém tem que te ajudar, porque você conseguiu tomar autoconsciência, que é algo raro, porque é o seguinte, veja bem, você está me assistindo agora aqui, aí eu digo para você assim, quem você é? Aí você pode dizer assim, eu sou fulano, tal, e eu vou dizer assim, você não é o que você diz que é.
Você não é nem o que as pessoas pensam que você é. Você é o resultado das suas ações. O que as pessoas comentam sobre você? E é justamente isso que a gente tem que fazer uma autoanálise, né? Será mesmo se isso aqui reflete quem eu sou? E o que a Roberta passou e passa, porque isso é constante, né, Roberta? É algo que poucos dão atenção. Às vezes é cobrado, o Espírito Santo ele cobra, mas eles não dão atenção, não realmente param para analisar se aquilo é benéfico ou não. E isso é muito, eu fico muito feliz de fazer parte desse processo da Roberta, sabe? Porque são poucas as pessoas que conseguem dizer assim, isso aqui eu tenho que parar. Quando a gente vai falar, é capaz da pessoa entender mal, mas não entende que é para o seu acréscimo. Se as pessoas estão te comentando com você, é porque de algum fato, claro que existe algumas pessoas que vão criticar de uma forma ruim, mas de algum fato aquela pessoa quer acrescentar algo para você, né? Eu sempre digo, usando um pressuposto da PNL, que não é o certo ou o errado, é o resultado. Isso. Então, qual é o resultado que eu estou tendo? Isso realmente está trazendo uma felicidade para mim? Porque é aquela historinha do dinheiro, né? Então, assim, se eu tivesse dinheiro eu era feliz. Não, você está errado. Para você ser feliz, você só precisa dar valor no que você tem antes que você perca. Você não precisa de mais nada. Felicidade é um estado de espírito. O dinheiro vai lhe proporcionar você ir em lugares, ter uma qualidade de vida melhor. Só que para você ser feliz, morando numa casinha pequenininha ou numa mansão, você pode ser feliz se você entender que é isso que você quer. Agora, você chegar, estar numa vida totalmente diferente daquilo que você gostaria. E falar, peraí, aí entra uma outra situação que a gente precisa colocar aqui na mesa para a gente debater, que é o seguinte, ela tinha praticamente, talvez mais ou menos, estou dizendo aqui por alto, 16 mil pessoas seguindo ela no Instagram. Você se sente uma celebridade porque você, dentro de um mundo de interior, que nem nós vivemos, 16 mil pessoas me seguindo, dando aplauso, incentivando. Quer dizer, isso, se você não souber. Seu ego. Se você não souber trabalhar isso, te leva por um caminho. Você diz assim, eu vou parar, eu vou fazer uma autorreflexão. Peraí, eu não quero isso para minha vida. E aí o que eu achei mais bonito até agora, do que nós já conversamos, foi a preocupação de dizer assim, olha, eu estou influenciando essas pessoas. E de um jeito que eu não quero. Porque eu não quero isso para elas, eu quero uma outra situação. E isso, Roberto, parabéns, porque são poucas pessoas para fazer isso. Eu acredito que hoje tenho assim uma plena consciência de que era um mecanismo de defesa, sabe? Eu fazer o que eu fazia, eu buscava uma atenção e um amor, eu acredito, que eu não tive no meu lar, entendeu? E aí eu comecei desde nova a fazer o que eu queria, porque eu não tinha rédea dentro de casa, não tinha ninguém para me controlar. E daí isso acabou que foi construindo essa personalidade em mim. Mas voltando na questão dos processos, e o mais incrível de tudo é que até hoje, depois de passar por várias fases desses processos, eu chamo de processo algo que é um título para mim que define tudo. Porque quando eu me dei conta de que eu estava passando por isso, por esse processo de transição, eu postei que ia desativar o meu Instagram, foi quando eu decidi. Foi a minha primeira decisão exata e clara da minha transformação. Foi muito doloroso para mim desativar o meu Instagram, que eu tinha 16 mil seguidores e que eu estava acostumada a viver naquilo, entendeu? Não é fácil. Não é fácil. Eu precisei me desprender de mim mesma. Eu gosto de usar esse termo, por quê? Porque eu era quem eu era, entendeu? Por muito tempo eu nunca tinha sido algo diferente. Durante a adolescência eu fui construindo aquela Roberta. Eu tinha 20, 22, 23 anos quando eu comecei a sentir isso. Então eu comecei a me desprender de mim mesma. Uso esse termo porque eu comecei a mentalizar, se eu não quero isso para minha vida,
O que eu preciso fazer para mudar o meu posicionamento, para mudar quem eu sou. Aí até tem uma coisa que eu comentei com você que às vezes a gente vai nas igrejas, independente de qual igreja, às vezes um irmão ele costuma dizer assim, vem, aos poucos Deus vai te transformando. Comigo, eu já falei pra Stephanie, é 8 ou 80. Pra mim foi algo que assim, eu entendi, foi uma consciência própria de que se eu não mudasse, tirasse, se eu não banisse da minha vida tudo aquilo que me levava para aquilo que eu faria, que eu estava fazendo, eu não ia conseguir. Então eu comecei a pegar tudo o que mais me transformava naquela Roberta e tirei, excluí e lidei com as dores. O primeiro foi o meu Instagram, que eu acho que fazia mais de 50% de quem eu era, entendeu? Tirei o Instagram, pode ser até fútil para alguns eu falar, mas outra coisa que eu vou dizer aqui agora, mas para mim fazia muito sentido. Eu tirei todos os meus piercings e adereços que eu tinha vários. O processo foi doloroso. E eu tirei, só que foi uma consciência assim que ninguém chegou e me falou. Foi uma coisa que eu senti que eu precisava limpar, me limpar, entendeu? E eu falo pra você com consciência que se eu pudesse ter tirado as tatuagens assim, eu tinha tirado também, porque eu queria me limpar. Eu não queria ser mais aquela que eu era. E por quê? Porque eu tava envergonhada de mim mesma, com aquilo que eu estava sendo, entendeu? Eu não queria ser aquilo, não queria viver nas festas, viver. Eu queria ter algo, mas às vezes, eu até me questionava por que eu não tive direcionamento, entendeu? Mas aí a gente não pode ficar, né? A gente tem que lidar e ir pra frente, né? E daí foi isso, eu comecei a me desprender de mim mesma. E eu vou te falar que deu muito certo. Mas se Deus não tivesse ali, porque eu me prendi a isso, na força que Deus me deu. E eu comecei a sentir Ele me beneficiando, ou presenteando, ou me honrando, independente de qual seja a palavra, instantaneamente. Porque, vou contar uma história aqui agora. Eu sempre fui uma pessoa romântica dentro de mim. Eu sempre gostei de filmes, de contos de fadas, em que a princesa fica com o príncipe no final das contas. E eu sempre quis um romance de contos de fadas pra mim. Só que o mundo que eu tava vivendo não me levaria a isso. Eu sempre quis um homem do meu lado que me fizesse ser uma mulher. Eu sempre quis ser respeitada e amada. Mas eu vivia em lugares que eu não ia encontrar esse tipo de pessoa. E daí, E Deus sabe do nosso sentimento, né? Deus sabe o que você quer, do que você busca. E a primeira coisa que Ele me mostrou... a primeira coisa que eu senti que Ele estava ali e que eu não estava sozinha, foi uma coisa muito instantânea. Depois de eu ter feito as minhas meus primeiros cortes dos meus desapegos, ele me apresentou pro meu esposo, que é um homem, assim, exatamente como eu tinha pedido para Deus. Mas importante levar em consideração, Roberta, que é aquilo, né? Vem aquele ditado, né? Que Deus escreve certo por linhas tortas. Não, ele sempre escreve certo. A gente que atrasa as nossas linhas. Exato. Né? Então, num ponto que você sentiu que Deus transformou e você ainda foi beneficiada por isso. E ele veio num combo para mim, porque não foi só ele. Ele veio com a família dele. A mãe dele, do meu esposo, a minha sogra e o meu sogro vieram como os pais que eu
quero almejava. complementar, né? O que eu precisava para aquele momento, eles vieram lá para suprir aquela necessidade. Exatamente. E então, assim, é uma coisa que eu falo, jovens, a vida no mundo, ela é muito boa no sentido do prazer momentâneo. Eu não vou falar que era ruim. Eu estaria mentindo se eu falasse que era ruim no sentido do prazer momentâneo. É muito, em termos, muito maneiro você ir pra festa e fazer tudo que você quer, você fica doidão e não sei o quê. Só que o que que isso vai levar? O que isso vai te Transformar. não, o que isso vai te acrescentar, entendeu? Você quer ser. Eu acho que quando você está nessa fase de adolescência para juventude, a gente deveria ter aquela instrução de amadurecimento, de você saber fazer as escolhas para o teu desenvolvimento adulto, entendeu? E aí, às vezes a gente se perde. Tem pessoas, infelizmente, tem pessoas que já tá beirando os 40 anos e que ainda tá lá vivendo como um jovem adolescente, fazendo as banalidades sem construir um desenvolvimento, entendeu? Pessoal. Steph, agora é com você. Explica um pouco mais desse projeto e o que vem, porque já já nós vamos ter o próximo episódio. Então, o Elas em Foco é uma junção de início com a Roberta, muito antes dela chegar a conhecer, né, o Wesley. A gente debatia, conversava sobre a gente conectar as mulheres e trazer um pouco da essência da nossa cidade, de fazer com que as mulheres elas consigam mais voz, né, mais voz aqui na nossa região, que eu acho que é muito benéfico. Como eu falei, eu trabalho com posicionamento digital, então eu acho que é muito importante, porque hoje as mulheres cada vez mais elas estão se desenvolvendo e nós precisamos disso. E quando a Roberta comentou a primeira vez comigo, é como ela diz, o despertar. E o despertar é porque eu sempre gostei de ter esse network, essa conexão. Então, a gente conseguiu juntar ideias, né? E fazer com que a gente criasse. Primeiro surgiu os nomes, né? Até que quando ela conheceu o Wesley, ela pensou, mas amiga, a gente pode fazer elas em foco. Olha aí o progresso em foco. Elas Exatamente. em foco. Porque é algo tão objetivo. E o Elas em Foco é justamente o que aconteceu com a Roberta. Nós queremos trazer a essência de conexão entre mulheres que passaram por fases que às vezes as pessoas, processos, né? Justamente processos. Mostrar que a gente tem como se conectar com histórias e conectar pessoas, trazer vocês para vir falar como foi chegar no que vocês estão hoje, né? E eu quero mesmo que a Roberta fale, porque eu sei que esse pod ele é especial para ela e eu tô aqui para juntar com ela, né? Me unir com ela para trazer essas mulheres para o digital. É assim, eu senti a necessidade depois que eu passei pela fase da minha virada de chave, como a gente já falou aqui, eu comecei a sentir novamente a necessidade de estar na internet, mas eu não sabia como. Porque até então, como eu já era acostumada com o Instagram, eu entrei em contato com a Stephanie e falei assim, Stephanie, eu preciso reaparecer, mas a gente precisa de uma estratégia, porque eu não sou mais aquela pessoa, então eu preciso achar um meio de que as pessoas conheçam quem eu sou, porque eu tava ali meio que desaparecida uns 2 anos quase. Eu desativei meu Insta e sumi. E comecei a passar pelo meu processo ali internamente. Aí, o que aconteceu? Eu procurei a Stephanie, eu preciso voltar. Isso no começo do ano. A gente começou a criar a imagem do meu novo Instagram. Foi quando eu abri o meu Instagram, o Natana Glow Up. Era um projeto para eu poder me expressar na intenção de transformar a vida de outras pessoas. De passar o exemplo, como eu já falei aqui, de jovens, meninas que estavam em uma fase que querem transformar para outra fase, uma fase de amadurecimento. E daí, depois que a gente lançou o meu Instagram, eu comecei a sentir assim, não é exatamente isso que eu quero, ainda não é isso. E daí começou a nascer em mim a questão do podcast. Foi uma coisa muito instantânea. E veio assim, fluindo.
Aí eu conheci o Wesley, e daí veio uma coisa que daí veio as oportunidades e a chave de eu sentir no meu coração assim, agora sim, aqui vai ser onde eu vou me encontrar, um lugar para eu poder me expressar, passar para outras mulheres, que elas, meninas, jovens, mulheres, que elas podem transformar e virar a chave da vida delas para um processo de transformação, entendeu? E daí assim também trazerem outras mulheres para que nós juntas possamos conectar cada vez mais pessoas para entrarem nesse ciclo, entendeu? E daí foi assim. E vale ressaltar, né, Roberta, que quando ela criou o Natana Glow Up, ela já teve, né, no início ali de explicar o porquê que ela voltou em um novo perfil. Isso. Né? Ela teve muitos feedbacks de pessoas realmente que, mulheres que também enxergam que está na hora de mudar, está na hora de ter um recomeço, sabe? E isso é muito gratificante, né? Então, o Elas em Foco é justamente para nós trazermos essas mulheres também para vir se expressar. Exatamente. Senhoras e senhores, não é o fim, está terminando o primeiro. Já já vem o segundo. Só um detalhe. As mulheres que se identificaram e quiserem mandar perguntas, como que elas vão fazer? Nesse mês, nós programamos convites para as mulheres estarem vindo aqui fazendo as entrevistas. Mas no decorrer dessas semanas, nós queremos que você que se conectou com a minha história, por exemplo, ou as próximas que virão, que entre em contato com a gente. Na página do Progresso em Foco, né? Que ele tem a ramificação do podcast, Elas em Foco, pode estar entrando em contato para se expressar, para dizer que você quer participar, que você tem interesse, ou para mandar perguntas que nós possamos fazer aqui para as próximas Mulheres Fortes. E também, caso tenha alguma ideia, sugestão de temas para nós abordarmos também. E no decorrer desse tempo todo, dessas semanas, dos lançamentos dos próximos episódios, nós vamos estar colocando caixinhas de perguntas para vocês estarem interagindo também. Quero agradecer a minha esposa que está ali fazendo os cortes, organizando. Eu não tenho problema. Eu tenho uma esposa que não tem na ativa. Eu já falei para ela e falo publicamente, não vai sem você. Porque quando você encontra uma mulher para te dar sustentação, você consegue andar muito mais rápido. E aí, a gente precisa, você que é homem, que está aí assistindo também, está conectado, eu sei disso. Uma mulher, ela está ao seu lado. Ela não é para andar nem atrás nem na frente, mas é para o seu lado. Então, você tem que também parar, olhar e falar assim, pô, a minha mulher, ela tem algo que eu preciso valorizar a cada dia, porque isso faz a diferença, hein? O próximo, você entra lá no Instagram para você saber quem vai ser a pessoa que nós vamos entrevistar. Quem é essa mulher forte, guerreira, determinada, valente, que vai estar aqui no próximo Elas em Foco. Isso você vai conferir lá no Instagram. E muito obrigado mais uma vez a todos que nos assistiram até agora. Fiquem com Deus e até a próxima.